pessoal da internet, tá? Você me avisa. Pessoal, vou falar aqui uns recados para o pessoal, tanto da internet, para os teletertulianos, como para os tertulianos. Então, é assim, eu queria fazer um pedido de ajuda. A gente sabe que hoje a gente tem um blog, que é o blog do André, que é um voluntário de 21 anos de Rio de Janeiro. O André tem o blog que vocês podem ver aqui, blog Tertulias, blogspot.com. E esse blog está fazendo um serviço muito bom, todo mundo está gostando muito, porque o André fica direto conectado na tertúlia. O André anota todas as palavras do professor Valdo, as palavras da Laura, da Flávia, do Loshi, de todos vocês quando perguntam. E ele, além disso, ele está gravando em áudio as tertúlias. Então, o pessoal não só lê as tertúlias, sino que a pessoa pode baixar o arquivo que ele grava em áudio. Mas o que está acontecendo? Além disso, ele recebe muito e-mail. A maioria dos e-mails são do pessoal falando: nossa, como está ficando bom poder ver a tertúlia desde o Japão, desde a Alemanha, desde a Austrália. Tem uma pessoa que enviou um e-mail desde a Austrália, que mesmo com 14 horas de diferença, ela consegue baixar o arquivo e assistir tertúlia. Então, o trabalho que a André está fazendo é um trabalho muito importante e muito bom. Só que tem que ficar claro aqui para todo mundo que é um trabalho assim, pessoal. Ele que tomou a iniciativa de fazer, mas ele não tem nenhuma obrigação de colocar essas tertúlias todo dia. Até porque às vezes ele não dá conta, ele é estudante de medicina e também precisa do tempo dele para fazer as coisas. Então o André está precisando de ajuda. Ele está precisando de ajuda para poder manter o blog. Ele precisa de pessoas que gravem em áudio as tertúlias. Então a pessoa pode entrar em contato com ele através do e-mail dele que aparece no blog. Ele vai explicar direitinho como é que a pessoa pode fazer isso. Ele falou que o ideal seria umas 10 pessoas fazer essa gravação, porque às vezes dá contrafluxo, um não consegue gravar, ou cai a internet, todas aquelas coisas da internet, certo? Então é assim, a minha chamada é uma chamada de ajuda para poder manter o blog do André. Pedimos muita paciência para as pessoas e também para compreender que é um blog pessoal. Ele não tem nenhuma obrigação de manter. A gente tem no e-mail tertulias.cae.org, @cae.org, onde a gente está recebendo as perguntas para o professor Valdo. Além das perguntas para o professor Valdo, também estão legando muitos pedidos. Tipo assim, a gente gostaria de ter o verbete, igual que vocês aí na tertúlia. A gente está tentando fazer isso o antes possível. Em breve vocês vão poder ter os verbetes. Mas pedimos paciência também, porque a gente está em fase de teste. Ainda está em fase de teste. A gente está tentando formar uma equipe para todo mundo ter os verbetes, a internet melhorar a qualidade. Mas tudo de pouco a pouco, certo? Então todos vocês estão convidados a continuar enviando e-mails. Às vezes nem sempre vai dar para responder todos, a gente sempre vai priorizar aqueles e-mails de perguntas para o professor Valdo aqui durante a tertúlia. Tá certo? Qualquer coisa a gente está à disposição. Muito obrigada. Quem? Tá? O que houve? Ah, é? Bacana.
Tem gente que está se escondendo da filmadora. O quê? Ah, aparece? Ela falou. Ela falou. Ah, sim. Mas às vezes eu ainda preciso de falar. Às vezes é preciso de falar. Eu só corto quando é no final. Escuta, você bate aí para nós? É Sandro? Bate aí para nós? Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde. Hoje nós temos aqui a prevalência que está dentro da evolução pessoal, a autoevoluciologia, ou autoevoluciologia, como nós chamamos. É a característica da realidade, ideia ou objeto prevalecente, predominante, preeminente, prioritário ou superior. Então, a característica daquilo que predomina. Isso aqui é a prevalência. Agora, a prevalência dos dois hemisférios cerebrais, a prevalência da eutimia, a prevalência da cosmoética, é o que sobra, é o que fica, é o que vale, é o prioritário no caso. A prevalência da holomaturidade, a prevalência da lógica, a prevalência da razão, a prevalência do autodiscernimento, o índice de prevalência. Você já levantou o índice de prevalência das suas preferências e intenções? A prevalência da estabilidade social, a prevalência da existência conforme a área de manifestação pessoal, a prevalência da publicação da obra-prima escrita na vida da consciência intermissivista, a prevalência da interassistencialidade nos esforços da consciência com inteligência evolutiva, a inteligência pessoal das escolhas, a prevalência da autossensatez, a predominância dos acertos, o bem comum colocado acima dos direitos personalistas, a sintonia com o colégio invisível dos serenões. Agora, nós temos aí uma série de dados sobre as logias e concluímos aqui. Há prevalências na vida de toda a personalidade. Ponto. O fator prevalecente no alto desempenho da consciência define o mater pensene, o complexo e o saldo da ficha evolutiva pessoal. E aí vem as questões. Qual fator prevalece na vida para você? É sadio, cosmoético e evolutivo? Eu só sei que esse verbete é Pílulas de Vida do Dr. Ross. Pequenina, mas resolve. Ele é até pequeno, ele está com 26, que é o teto, que o teto mínimo é 25, e ele está com 2 máximos, que são fáceis de aumentar. Se a Rosa estivesse aqui, eu ia falar com ela. Pode aumentar aí a sinônimo, hein? Pois é, sinônimo e antônimo. E tem um aqui que eu já vou aumentar mesmo, que é a hominologia. Isso, então, ficaria dentro dos conformes, dentro dos totais que a gente está procurando. Agora, vocês veem, prevalência é aquilo que já existe. O prioritário é aquilo que a gente tem que pensar para ser o prioritário. Agora, a prevalência já é o prioritário quando já é estabelecido. Então, isso é até perigoso.
A gente tem que estudar muito o que é que prevalece na nossa vida, ou o que nós damos como princípio prevalecente. Pode falar, Wagner. Eu queria que você estendesse o índice de prevalência, o que você quis dizer? O índice de prevalência é o seguinte: você tem prevalência, por exemplo, dentro da sua consciência política, dentro da sua consciência econômica, dentro da sua consciência de sobrevivência profissional, dentro da sua prevalência, por exemplo, perante seu círculo de amizades. Como é que você mantém seu círculo de amizades? A prevalência dentro da qualidade da sua comunicação. Eu sou uma pessoa que comunico demais, no entanto, eu não atendo telefone. Olha a minha prevalência, ela é muito específica. Todo mundo tem prevalências específicas. Esse índice, eu entendi, não sei, você pega várias prevalências e, vamos dizer assim, uma porcentagem, o índice seria o que incide em porcentagem dessas prevalências? Seria a demonstração clara, objetiva, teática, quer dizer, teórica e prática, do seu mater pensando. A prevalência mostra o mater pensando da pessoa, querendo ou não. Mas esse índice é pegar várias prevalências e botar numa ordem. Não, pega essa só que eu já falei para você. Aqui, pega 10, que são os valores da vida da pessoa. Os valores conscienciométricos. Vamos dizer, aqueles trafores da pessoa. Pega 10 e vê o percentual de cada um. Por aí você avalia o nível da pessoa. Você, por exemplo, você tem uma prevalência que eu estou te cobrando há muito tempo. É o seu livro, quer ver? Já está em revisão. É a prevalência da raiz está que você tem que fechar. Estou fazendo o segundo e tem o primeiro na revisão. E vou para o terceiro. Estou esperando. Então, veja, a prevalência da pessoa começa por aí. O que você veio fazer aqui? Você veio tomar sorvete só? O tempo todo? Só sobremesa? Ou nós temos ainda algum produto que vai ficar por aqui? Você vai bancar lá o Pitágoras, Sócrates, Jesus Cristo? Não vai escrever nada? Não vai deixar rastro nenhum aí positivo na sua vida? Uma vida tão rica de carcamano eminente que veio da Sicília. Não é isso? Mas aqui você sabe que a Sicília foi dominada junto com a Itália pelos gregos, né? Você sabe da história. Né? É porque Agora, eu tenho aqui que eu estou estudando aqui o quadro cronológico da filosofia antes da nossa era, com paralelo histórico-cultural, muito bem bolado. Siracusa, por exemplo, é da Sicília. Era o mundo grego da época. Agora, teve aquele período que o negócio passou tudo para lá. Então, eles começaram a dominar aquela área toda. Tinha os estrategas de Atenas, mas vida dura. Agora, vocês não falam nada hoje não, que eu estou com a minha listagem aqui. Qualquer coisa eu dou a data, quando é que nasceu, quando é que morreu, o que é que aconteceu, a guerra que houve. Desde o ano 776 até o ano 27 antes da nossa era aqui, da era comum. O ano 27, tudo começou com a data tradicional da primeira Olimpíada, 776. E depois, antes dessa era, o Senado abdica de seus poderes e confere a Otávio o título de Augusto, no ano 27, antes da nossa era. Por aí a gente tem uma visão do quadro da filosofia. Você falar essa questão do Pitágoras, é o seguinte, porque todos os textos que eu leio sobre o Pitágoras, eles dão destaque à parte matemática, aos números, mas na verdade, pelo que você falou ontem e pelo aquele livro, ele prevalece mais na filosofia de alto nível. Pitágoras é um negócio de antes. O que interessa não é Pitágoras, é Pintagora. O que é que pinta agora? O que pintou antes já passou. Não, mas então a gente tem que debater, mas o que interessa é a parte prática. Aquela similaridade que você agora, falou. Os pintagoras que estão aqui, são esses que me interessam. É vocês. Quer ver o livro? Quer ver o livro? Você que está indo aí atrás, quer ver seu livro? Entende? A prevalência agora é o livro. A prevalência agora é deixar a Mega Gescom, que é a obra-prima da pessoa. Uma obra-prima escrita
Porque escrita é muito melhor. A pessoa não tem por onde fugir. A gente pode debater, podemos elogiar baseado nos fatos e podemos denegrir baseado nos fatos. O processo é esse. Agora, sempre é bom usar a cosmoética. Essa é uma recomendação que até o Pitágoras já falava, né? Ao modo dele. Mas pode falar. A convergência do megatrafor com o Mater Pensene é a prevalência do megatrafor? Não, é a prevalência do megatrafor se você souber levantar bem os dados das características, ou, vamos dizer aí no caso, do perfil da pessoa, né? Se o perfil for bem aquele dela, você vai mostrar realmente a realidade dela. Agora, aquilo dentro da conscienciometria é uma síntese da avaliação conscienciométrica da pessoa. Agora é a prevalência. Veja o que é que prevalece, por exemplo, na sua vida. Você deve ter algum interesse seu desde que você era pequenininho. Sim. Pensa o que você pensava aos 9 anos, 10 anos. E olha agora, tem coisa que está aí. Agora, eu diria para você, há quanto séculos você é assim? Nós temos que lembrar que uma pessoa que dessoma, ela não muda nada. O temperamento é o mesmo. Eu tenho examinado isso, que eu conheci pessoas em vidas anteriores e vi agora. Não interessa se as pessoas admitem o que eu estou falando, isso não interessa. Sim. Interessa que eu tenha convicção disso. Quer dizer, é o princípio da... Entende como é que chama o princípio? Descrença. Da descrença. Então, veja, eu sigo esse princípio. Então, por exemplo, não me interessa o que a pessoa acha disso. Agora, por exemplo, ela chega perto de mim, ela não tem noção de nada, e eu sei quem foi ela, é terrível. Agora, o pior é isso. A hora que a pessoa chega, eu sei quem foi ela nesse corpo aqui, eu vi antes. Isso não é pior ainda, que é a personalidade consecutiva. Sim. Então, a gente nota o seguinte, o temperamento é o mesmo, mas o mecanismo, a máquina, o instrumento de manifestação, esse muda. E a pessoa não consegue ser do jeito que era devido à falta do instrumento adequado. Agora, o que é bom, você nota também, aquelas pessoas que estão num ajuste mais fino e a favor delas, são aquelas que tinham um instrumento pior que melhoraram. E tem aquela que tinha um instrumento melhor que não soube usar e tem um agora pior. Mas ela está mais autoconsciente. Então, com isso tudo, você tem que julgar com a autoconsciência. Então, por exemplo, você vai avaliar a pessoa. Ela pediu para fazer uma heteroavaliação conscienciométrica dela. Você vai fazer hétero, que é você que está fazendo dela. Mas é a auto dela que está sendo examinada. Sim. Então, veja. E ela não vai admitir o que você pensa. Ela, às vezes, não tem noção daquilo. Ela não vai admitir. No entanto, você está certo. Então, veja. Nesse caso, a imagem pública dela está totalmente, muito mais acertada do que a dela que está totalmente errada. A autoimagem, então, da pessoa está no buraco, zero à esquerda. Essa prevalência, então, eu estou chamando para a pessoa ter uma noção a respeito de si mesmo e a respeito da priorização. Prioridade. Você não acha, por exemplo, se fizer um levantamento de qualquer pessoa e ver a prevalência da pessoa, você não pode indicar para ela, o seu próximo passo agora é esse. Sim. Você vai dar um prognóstico para ela. Prognóstico, nós estamos falando que você já fez um diagnóstico antes. É possível ver o prognóstico. Então, por exemplo, é lógico, uma pessoa, por exemplo, igual a Kátia, escreveu um livro. Agora eu vou esperar e vou cobrar dela a Mega Gescom. Que vai ser a obra-prima dela. Tá certo? Vocês se emendaram aí, o que é isso? Quem que ouve vocês emendaram? Isso é frio, é isso? Só a prevalência na infância ela é muito séria com relação às vidas anteriores ou até mesmo ao curso intermissivo. E essa não, ela é... vai ser a obra-prima dela. Tá certo? Vocês se emendaram aí, o que é isso? Quem que ouve vocês emendaram? Isso é frio, é isso? Só a prevalência na infância ela é muito séria com relação às vidas anteriores ou até mesmo ao curso intermissivo. E essa não, ela é mais séria ainda a respeito da mesologia. Isso não generalizar nada disso, que depende do temperamento da pessoa, o que ela quer, como é que é. Eu recomendo aqui para a maioria das pessoas que trabalham na área da saúde, que a pessoa sim é obrigada a acertar de algum modo, nem que seja uns 5%.
que vai ajudar os outros a fazer assistência. Por isso que eu tenho falado muito para a pessoa trabalhar nessa área. Agora, se não pode, entra na área então da pedagogia. Vai ser professor, ajudar os outros. Através do esclarecimento também ajuda, né? É um tipo de... Agora, deixar outras profissões tem demais, mas deixa para os outros. Quem gosta disso. E outra coisa, pegar a profissão que seja mais intelectual e menos cerebelar. Isso às vezes é importante. Entendeu? Você sabe, você pode pegar uma profissão, você pode ser cortical ou pode ser cerebelar. Você pode ser intelectual ou pode ser operário braçal. Depende do que você vai fazer. A medicina hoje, então, está bem clara. Você vê quem são os médicos que são operários e quem são os médicos que são intelectuais. Você vê direitinho. As especialidades classificam, demarcam a pessoa. E assim é tudo. Jornalismo, a mesma coisa. A internet já voltou. Então, ó, sorria que você está sendo filmado, tá certo? Não pode roubar nada, porque estão vendo. Tá vendo? Professor, olha só, é porque nesse caso, no meu caso, por exemplo, eu estou estudando psicologia. Sim. E ao mesmo tempo eu tenho um pendor para a área da linguagem. E eu não estou vendo... É a mesma coisa. Na minha terra é a mesma coisa. Como é que eu posso... Psicologia e linguagem é comunicação. Psicologia da comunicação. Psicologia. Você pode entrar, então, naquela psicologia hoje que é considerada mais avançadinha. Qual que é? Você sabe? Cognitiva. Entra nessa. Isso é o processo de comunicação de alto nível. Pensa por aí. Junta a fome com a vontade de comer. Tá certo? O nascimento de gêmeos demonstra algum grau de interprisão entre as duas consciências que nasceram juntas? Olha, interprisão seria uma palavra forte. Vamos usar a palavra afinidade, empatia. Que às vezes é a maioria é interprisão mesmo, mas né, vamos ser bonzinhos, né, vamos ajudar de modo geral, não é isso? E viva os gêmeos. E as consequências dentro na mulher então que está tendo esses gêmeos podem ser maiores, professor Walter? Às vezes sim. Agora, às vezes é o que ajuda. Por exemplo, tem duas consciências que estão lutando entre si. E lutando contra aquela pessoa que é a mãe atual. Então, o que vai ser a futura mamã, futuro mamã, entende? Então ela está querendo ser a mãe, mas só vai nascer um. Então eles brigam entre eles. Aí vem um. O outro começa a assediar a mãe e o filho. Agora, a hora que nascem os dois, eles brigam entre eles, melhora, né? Acaba segurando a barra, porque um depende do outro. Então a gemelidade, às vezes, ela mascara a desavença. A desavença interna. Agora, sempre tem um trio. E quase sempre é um quarteto. Que entra o pai nessa história também. Tá certo? Isso tudo a gente tem que considerar, no caso. É importante, não pode descartar. Entende? Tem lógica isso para você? Pensa bem. Professor Valdo. Aonde está? Aqui. O psicólogo da Conscienciologia, ao atender para sobrevivência, ele não usa um pouco o parapsiquismo dele? Não tem como ele não usar? Você falou um pouco. Um pouco. É. Um pouco todo mundo usa, não é qualquer pouco. coisa. Tá. É um mínimo, um percentual insignificante. Agora estou falando assim, por exemplo, meu caso. Eu me dedicar a usar a parasemiologia do jeito que eu uso, é um esbregue, né? Como é que é? Vem a pessoa, já sei, até antes de chegar o que acontece, já teve caso meu, horrível. Agora eu vou cobrar para uma coisa dessa? Eu tinha que cobrar a minha parte de locutor. Entendeu? Locutor é menor do que o cara que escreveu o drama. Tá certo? E eu sou locutor pobre. Entendeu? Nesses casos. Eu não posso cobrar isso. Na estrangeirismologia, poderia ser colocado ali top of mind também?
O que você quer pôr? Top of mind. Top of mind. Está na... É que eu sou... Pode, mas aqui a open mind já dá, né? Está escrito aqui, ó, open mind. Tem que ter Pô, open top. mind para chegar no top of mind. Você está querendo, mano. Não precisa. Ok, vamos a... Eu estou vendo que o Jarvis aí, antes de você ir embora, se você ficar aí até o final, eu quero conversar uma coisinha com você. Outra questão, o orientador evolutivo, ele é como um especialista em prevalência, ele é a prevalência, a identificação da prevalência nele. Ele põe o dedo aonde dói, na ferida. Ele vê tudo. Então é prevalência, ele vê o prioritário de todo mundo. Agora o negócio é diagnóstico e prognóstico. Ele é especialista nisso. É a grande... Ele é que deu o diagnóstico. A hora que você foi fazer o curso, não, esse aí vai ser bom, porque ele vai participar do trio Parada Dura. O grande serviço que ele vai prestar. Então, ele já viu. Mas esse é o... Há quantos anos? Quantas décadas? Ele tinha previsto. Vai tentar sair agora. Não, o problema é assim, vamos ver o fruto. O que é que... Né? Agora, é que tem cara assim que são muito habilidosos, né? Eu, por exemplo, acho que o Arlindo já trouxe um livro escrito antes de ele nascer. Estava escondido. Sabe como é que é? Ele vai lá e põe fora o negócio. Mas, olha, de modo geral, é mais ou menos isso. Você entendeu, né? É por aí. Paulo, você estava comentando da parasemiologia, dos diagnósticos que você faz. Tem como você dividir, ou vamos dizer assim... dividir a atuação que você faz animicamente e parapsiquicamente com a ajuda do amparador, ou sempre é tudo muito junto? Você quer falar do ponto de vista geral ou do ponto de vista específico? Do ponto de vista específico é impossível. Sim. Do ponto de vista geral, sim. Específico que eu estou falando, por exemplo, chega uma pessoa e você tem que saber aquilo em 5 minutos. Ah, tá. É impossível você saber o que é seu, o que é do outro, não interessa. Porque Vai, eu coloco, eu mato mosquito com bomba atômica. Sim. Eu ponho tudo que eu posso. Tá. Tudo que eu tenho. Tudo aquilo que eu agarrei, tudo que eu... Entendeu? Uhum. Então isso é o... Agora, com o tempo, sim, você pode fazer. Vai com Se o calma. negócio é escalonado, com calma, aí você pode fazer a separação, distinguir, fazer o discernimento, Sim, colocar cada coisa no seu lugar. entendi. Agora, por exemplo, chega num certo ponto que há uma interfusão entre você e o amparador. Se o amparador de função, ele é constante com você. E se você manteve essa constância. Entendi. Então, isso há uma interfusão que é difícil você destacar. É igualzinho, por exemplo, o problema da psicofonia. Pode haver um negócio de uma tal maneira, no meu caso com a EM era isso. Entendeu? Lá pelas tantas o povo confundiu o que é seu, o que não é. Entendi. Agora, existe processo desses mais sério, tá? Como assim? Por exemplo, eu vou lembrar uma coisa aqui muito grave e séria com vocês. Vocês já viram falar muito do Congresso Subtilis. Sim. Subtilis. E tem um processo de íncubo e súcubo, que hoje isso é uma lenda, eles acham a opção de coisa. Mas isso tudo você sabe. Se for apurar, isso tudo é real. Essas coisas todas acontecem, que é o processo de assédio. Isso aí é um aspecto patológico, tá certo? Mas vamos considerar agora outra coisa. Vamos supor que tenha a influência, por exemplo, de amparador no ato sexual. Como é que fica? E você pensa que não tem? A gente não toca nesse assunto, porque senão toda prostituta vai chegar e falar, não, eu só tenho amparador. Não dá. O caso é esse. Também. Agora, por exemplo, que existem esses casos mais raros, esporádicos e positivos, existem. Sexo e comida, há muita diferença? Pois é. Agora, nesse caso... Veja bem, eu estou falando sexo e comida. Gastossoma e sexossoma. Você não acha que isso junta muitas pontas, tem uma opção de coisa? Nesse caso... Então vamos devagar com a Andor. Agora, por exemplo, do jeito que é que tem, eu tô, só mais uma observação. Do jeito que tem a psicofonia, que seria uma semi-possessão benigna, existe a semi-possessão maligna. A mesma coisa. Você entendeu? Entendi. Esse processo do ato sexual, quando eles entram para fazer isso, é para fazer assistência com aquela energia para fora? Eu já contei aqui o caso, que isso aí foi um caso que a pessoa melhorou demais, chamou a atenção e me deu até problema depois.
porque eu não podia contar os detalhes todos, e as pessoas queriam saber qual foi o milagre que foi feito. Mas o caso é o seguinte, o cara ia casar. Na hora que ele ia casar, uma moça muito inteligente, bonita, esplendorosa, sexy, está entendendo? Minas Gerais, você sabe que não é fácil, a mentalidade, o processo todo. E já na fase do noivado, a dona morre. Aí o cara ficou chupando todos os dedos com aquela situação, uma dor de cotovelo terrível, uma força absoluta. Aí tem uma moça e várias moças, que o rapaz era muito bom, uma pessoa muito inteligente, bem situado na vida. Enfim, em Minas Gerais, era um bom partido para o melhor negócio do casamento. Então, todo mundo atrás dele. Aí pinta uma moça, eu vejo que a moça era boa, aí eu viro para ele e falo assim, vem cá, vocês vão ter sexo antes do casamento? Ele falou assim, sim. Então eu vou te dar uma dica. Você vai pensar na noiva que morreu na hora que você estiver com ela na cama. E ela vai ajudar você, porque ela vai entregar você para a outra, vai fazer a apresentação do assunto. E aí você não tem jeito, você vai ficar vendido de uma tal maneira e você vai sentir a presença das energias dela no caso. Porque eu falo assim, não, mas eu não me interesso por mulher desde que ela morreu. Eu não quero saber disso. Você sabe que tem esses casos. Uma pessoa quando está assim, um homem, por exemplo, quando está assim, você pode arranjar a maior cafetina do mundo, o cafetão maior do mundo, aquela pessoa que mexa com tudo quanto é tipo de prostituta, arranjar aquela prostituta que é capaz de dar um orgasmo para a estátua. E você coloca aquele cara lá, coloca o cara e ele não funciona. Aí a prostituta vem para você e fala assim, olha, ele não adianta, porque ele está apaixonado. Ele só pensa nela, não tem jeito, não resolve. Não. Então veja, a hora que uma prostituta, daquelas de 5.000 horas de voo, que vem e fala aquilo tudo, e ela não conseguiu, você pode tirar o cavalo da chuva, porque não tem saída mais. Mas existe aquele caso, então, que eu expliquei isso para ele, e o caso dele era justamente isso, e ele fez. Na primeira vez ele não conseguiu. Na segunda teve uns problemas. Você sabe, negócio das 6h30 e tal. Mas na terceira tudo funcionou certo. E ele notou a presença da ex-noiva dele. A partir daquele momento, a ex-noiva começou a ajudar a futura esposa dele. Eles se casaram, têm filhos, a coisa tudo deu certo. Agora, você vai perguntar, ela teve alguma filha? Que o povo sempre pergunta para ver se ela é. Não teve e ela não renasceu. Não tem nada a ver com isso. Agora, por que ela dessomou assim nessa condição? Ela dessomou que era um processo de mini-proex. Aquilo foi tudo tratado. Positivo. Ela depois começou a dar uma série até de mensagens, etc. Ajudou muita gente. Bacana. Não é bem exceção, não. É exceção do ponto de vista de conhecimento. Mas que os fatos ocorrem com muito mais frequência, é fácil. Não, não é não, é gente... Eu fiquei imaginando, porque assim, no comum das relações, professor, mesmo a pessoa, né, tendo dessomado, mesmo o afeto, paixão que seja, que ele nutria por ela, e ela em retorno, eu imagino que seja uma situação exceção, porque tem um grau de não possessividade. Pergunta para as duplas aqui formadas se para elas seria fácil atuar nessa condição da consciência. É mais fácil, você está pensando. Por que é mais fácil? Devido à força da consciência lúcida. Lúcida, não possessiva. Hein? Lúcida, não possessiva. Não mas lúcida quer dizer não possessiva. Não preciso falar que não é não possessiva. Se ela é possessiva, não é lúcida. Daí porque eu mencionei que seria uma vamos situação falar exceção. uma do Papiniano nessa história. Não, professor, por isso que eu mencionei que, pelo menos dentro da minha média estatística, pergunta para o Antônio, é raro. Não, isso aí não é um caso seria um grau de não possessividade. Se fosse comum, muita coisa ia consertar. Mas agora, não é também assim tão raro como posso pensar, não. Quem mexe com o processo parapsíquico vê de tudo.
Agora, esse caso foi muito chato, porque depois teria que explicar a coisa. E eu não podia ir contra a personalidade do homem, uma pessoa de muita energia, grande força presencial. E outra coisa, ele chamou a atenção por causa disso, que era uma pessoa muito forte nos negócios, no trabalho dele, em tudo isso. De uma hora para outra, o cara mingou, estiolou, definhou. Curaram a boca do balão lá, ao contrário, né? Esvaziaram o sujeito. Então, de uma hora para outra, melhorou a situação. E deu certo. Agora, a moça, segunda, é super inteligente. É intelectual, alto nível. Ajudou muito. Também nesse processo. A esposa? Mais tarde a gente espinicou. Mais tarde. Mas durante o período, não. Professor, uma mulher não pode saber de um caso desse durante o processo. O ciúme extrafísico é o fato. Gente, tem muita mulher que tem ciúme retroativo. É isso aí. Agora, nesse caso, não é só retroativo, ele é simultâneo. Então é um negócio sério. Tem de tudo. E também, no caso, quando a pessoa tem relação sexual, e ela tem a relação completa, e tem um orgasmo, mas ela não sente aquele prazer normal do orgasmo. Parece que o troço é chupado. Assim. Mas isso aí é o chamado, o processo da... A pessoa tem que tomar um engolfe para melhorar. Ela está com ressaca sexual devido ao orgasmo simultâneo e também aquilo que foi absorvido, foi sabotado. Mas essa absorção, ela pode ser positiva e negativa ou é sempre negativa? Não, é sempre negativo. Duas pessoas têm que resolver as coisas entre elas. Se tem uma terceira, precisa de ver. Essa terceira tem que ser um auxiliar, um ajudante, um evoluciólogo, um serenão para ajudar. Quer dizer, tem que ser uma mãe não protetora, mas de alto nível, um pai não protetor, mas de alto nível. Senão não vai. O processo é esse. Porque senão, na minha terra, o nome é outro, é orgia. É outra coisa. Isso aí já é sério. É isso. Professora Cadélio, tem um filme interessante que é o No Temuera, assim, de Cine Medon de Vaz, que tem um episódio em que acontece isso. Então, eu não tinha entendido muito bem aquele episódio, né? Porque a consex, ela chega a acoplar com a esposa lá para o rapaz começar a gostar da esposa também, né? Então, achei interessante que explicou mais claramente esse episódio. Mas filme. Eles ajudam muito isso. Agora, eles ajudam porque, às vezes, se a consciência é boa e ela precisa de ajudar, é para ela se ver livre do assunto, que ela tem que seguir o destino dela e fica presa com alguma coisa que aconteceu. E às vezes ela não tem uma culpa séria dentro daquilo. Aquilo estava mais ou menos programado. O que vai fazer? Você entendeu, né? Gente, eu tenho aqui uma pergunta para responder aqui que me pediram, que é o seguinte: Leonardo da Vinci era ambidestro, isso ajudou de alguma forma? Como? Olha, a minha hipótese é o seguinte: na questão do Leonardo da Vinci, eu não sei se ajudou o Leonardo da Vinci, que eu não perguntei para ele, mas o caso todo é o seguinte: tem aí um fato. Uma pessoa que mexe só com uma mão e a outra que mexe com as duas, se ele se sai bem dos dois lados, ele é bidotado e não monodotado, tá certo? A tendência vai ser melhorar tudo na vida da pessoa. As coisas, por exemplo, que eu já fiz com duas mãos, sempre me ajudaram, não me criaram problema. Entende? Outra coisa, o problema de você ser doador universal só ajuda você, desde que você cuide da sua saúde, para o seu sangue ser bom. Agora, dentro do processo do macrosoma, eu já falei muito disso. Por exemplo, quais são as relações? Isso tudo tem que fazer o levantamento do estudo da macrosomática. Relação entre o ambidestrismo e o macrosoma. Entre o doador universal, sanguíneo, e o macrosoma. Entre o parapsiquismo e o macrosoma. Entre o paramicrochip e o macrosoma.
E por aí vai, tem uma opção de coisa que tem que ser estudada. Agora, nesse caso, por exemplo, do ambidestrismo, se tem macrosoma através disso, isso vai atuar, tudo indica, no cerebelo. Agora, veja, isso tem o esfenoide e outras coisas mais que nascem daí, que é o caso dos seus estudos. Tem muita coisa para a gente ver aí. Tem muita coisa para ser descoberta aí nessa história. Agora, tem relação, a meu ver, tem. Séria, muito séria. Professor, poderia falar um pouco mais sobre em neurologia, prevalência amadora? Aonde que está isso aí? Neurologia, na página 41. 41. Deixa eu ver o que é. Você, hein? Neologia. Neologia. O que você quer? Vamos olhar lá na exemplologia. É na outra página. Olha lá para nós. Neologia é sempre bom você ver a exemplologia. Sim. O que você quer saber? A amadora. A manutenção constante do próprio bem-estar. A evoluída. O esforço pessoal em prol da evolução cosmoética autoconsciente. Tem pessoa que só visa o bem-estar dela. Outra não. Ela já pensa na evolução, então ela começa a pensar nos outros. A prevalência é outra. Entendeu? Mas a amadora seria só para si? É egóica. Só que é o bem bom. A pessoa que vem aqui só para tomar sorvete. Entendeu? É estar de eternas férias. Sombra e água fresca. Dolce far niente. Ela é hedonista. Tá? Não é epicura, ela é hedonista. Tá certo, Arlindo? Correto. Ela aí falou, correto. De modo que vamos correr dessa pessoa. Tá? Bem correto, é isso que ele falou. Né? Mas vocês então entendem nessa questão, por exemplo, aí, se a pessoa tem um ambidestrismo, isso pode ajudá-la, mais do que prejudicá-la. É aquilo quod abundat non nocet, aquilo que ultrapassa, desde que seja sadio, não vai fazer mal. Não pode ter um excesso absoluto. Esse excesso absoluto, ele sempre prejudica. O excesso absoluto é sempre prejudicial, mesmo quando é uma coisa boa. Por exemplo, muitos de vocês já erraram muito porque estão numa fartura danada. Se tivesse um pouquinho mais de pressão, talvez fosse melhor. Agora, tudo é carro dramático. Entende? Carro dramático. Valdo, eu queria que você analisasse desse exemplo. Você tem uma prevalência mater e outras prevalências em volta dela. Sim. Dá para dar um exemplo? Uma prevalência que mata é o belicismo, por exemplo. A tendência da pessoa para o processo do belicismo. Você vai falar com ela e fala assim, não, eu sou da justiça. E às vezes ela é mesmo, é da justiça. Mas ficou só na prevalência da justiça, a pessoa está perdida. De vez em quando ela tem que usar uma certa misericórdia, porque nós somos animais imperfeitos. A gente não pode ter qualquer prevalência divina ou de Deus. Isso é só o Papa que tem essa veleidade, essa loucura. É o Papa, o príncipe, a rainha, o rei. Eles acham que são os tais. E também o capo de tutti capo da máquina, ele acha que é o tal. Eu digo aqui no nosso caso, aqui, né, cumprindo o curso intermissivo, cumprindo a PROEC do curso intermissivo. Você tem uma prevalência maior, mater, e outras, por exemplo, você está escrevendo verbetes, tem que ter outras prevalências da ou eu tenho uma série de livro, prevalências, né? A minha prevalência maior atualmente é combater certos trafares meus que são muito empedernidos, muito recalcitrantes. Essa é uma prevalência que eu tenho. Para isso eu anoto no papel as coisas que eu tenho que fazer. E eu ponho desde as mínimas coisas. Por exemplo, não posso estar comendo certa sobremesa que eu sempre quis. Na minha idade é um monte de coisa que você tem que fazer assim. E isso é um esforço. Você está habituado aí há 60 anos a ter um hábito. De uma hora para outra você tem que mudar aquilo. É um choque. Agora, o problema é você minimizar. Não. É a raposa para as uvas. Ah, tão podre. É uma saída.
Entende? Às vezes é o que minimiza. Então, você tem que fazer o meia-culpa e fazer também o exame de contrição. Contrição. É que é o pior ainda. Exame de contrição. É isso? Pois é, era obrigatório profissionalmente para você, não é isso? Sim. Exame de contrição. Não é fácil. Agora, tem gente que está fazendo o exame de contração. Mas fala, Ivanildo. É sobre a parasemiologia, que você disse que tem momentos que não é possível identificar o que é do extrafísico, o que é seu. É muito rápido, aquilo é relampagueante. Quando entra no nível da autoconsciencialidade funcionante, ela predominando, tudo é muito rápido. Então, você não vai pensar o que é, nem nada. Depois que passa, tem que ver o que sobrou. Eu gostaria Porque de tem saber... que ajudar aquela pessoa. Assistência tem que ser feita. Na produção de um livro, na escrita de um livro, isso pode ocorrer também ou não? Pode, mas é que o livro é mais cadenciado, tem tempo, a coisa vai no slow motion, né? Devagar, quase parando, né? O que está acontecendo aí com muita gente. Então, como é que é? Mas tem quando... parado, quase andando. Não, que acontece com outros. Mas então... eu quero saber assim, quando a pessoa está naquela linha de produção, captação de ideias originais, contato com a central da ela não verdade. deve parar e deve abrir o campo, abrir o caminho, abertido consciencial, para que ela tenha isso em reação em cadeia. É o Cipriani. Mas aí, no caso do livro, a pessoa sempre sabe o que é dela, o que é do amparador, o que é do extrafísico ou não? Às vezes uma coisa ou outra só, não tudo, é difícil. Porque eu tenho problema também das fontes, né? Ela estudou isso em qual fonte? O professor que ensinou para ela, o autor que ela gosta demais do livro, aquela bibliografia que ela tem baseada na biblioteca dela, isso tudo influi. Né? E a doação de direitos autorais tem relação com essa questão do extrafísico, que tem ideias do extrafísico também? A relação de direitos autorais é a pessoa large. Isso aí já tem relação com a base do mater pensando da pessoa. Não tem Se ela doa aquilo e não fica chupando o dedo, ela não reclama. Porque você sabe, doar é uma coisa que você doa sem fazer qualquer observação. Se a pessoa fez uma coisa, ela não está doando. Ela está entregando que não está com jeito, não está podendo carregar. É aquele negócio que eu falo. Então, aí muda tudo. Agora, eu pedi para a Mabel para ver a etimologia de mega doação. Essa ainda não tem, não. A mega doação é baseada nisso. Eu dou 10 exemplos de mega doação. Uma delas é o processo a doação dos copyrights, ou seja, direitos autorais, que hoje eles gostam de falar, são os direitos patrimoniais intelectuais da pessoa. Isso é muito sério. E eu recomendo sempre que a pessoa, na questão do livro, dê edição por edição, e não dê definitivo em nada. Tá certo? Só depois. Se ela chegar na certa idade, ela pode doar aquilo definitivamente para um editor, uma coisa. Vai ficar para as próximas. Mas às vezes é bom edição por edição. Eu tenho experiência disso. Valdo, a ambidestralidade afeta a intelectualidade da pessoa, além do cerebelo? Afeta tudo. Ela tem muito mais mobilidade, ou seja, a capacidade de versatilidade e de polivalência se expande. Mas essa Outra coisa, aquilo que eu já falei aqui antes. Generalismo, cosmovisão, atacadismo consciencial, ela é plurívoca, multifacetada. Mas não é cerebelar? Como é que entra na parte cerebral? A cerebelar entra pelo seguinte, você está pensando uma coisa muito boa aqui, chega aqui embaixo, não tem nada funcionando. É o cerebelo, ele trava tudo, como é que faz? O cerebelo, para muita gente, é o mega assediador. Olha a turma do jiu-jitsu, tudo tem cerebelo, são dominados pelo cerebelo. E outra coisa, pega bem lá aquela família Gracie, que fala muito a favor deles. Aí o velho Gracie lá, que é o patriarca, falou, uma pessoa para praticar o jiu-jitsu, que é bom que ela não seja muito inteligente.
Eles mesmos já perdem. Por aí você vê. Então, por exemplo, tem aquele cara lá em Copacabana que virou para mim e falou assim, eu sou um pitbull. Assim, ó, até que você parece mesmo, está faltando um rabo. Brincando com ele, mas ele estava sério. Eu sou um pitbull. Eu sei de ver a posição. Eles parecem todos uns robôs, né? É aquele negócio sabe, das articulações daqueles robôs que tem das crianças. Esse camarada com o tempo fica parecendo que tem um robô, é tudo assim. Seria o legítimo pitburro, né? É, pitburro. É. Professor, quais são os principais fatores ou trafares que podem atrapalhar uma prevalência positiva nessa vida intrafísica? O que mais atrapalharia? Tudo é o processo dependendo do egocentrismo do adulto. Aquele egocentrismo infantil que é normal, que é o da sobrevivência, é o processo da pessoa permanecer defendendo a vida do corpo, que permanece depois na adultidade de uma maneira egocêntrica total. Isso aí prejudica tudo. Aí é que vem a usura, que é a avareza, entende? E as dependências disso, tudo mais. Processo de inveja, o orgulho muito acendrado, muito forte. Outra coisa, a centralização de tudo na pessoa, entende? Pode ser um resquício da liderança mal trabalhada também em vidas passadas. Né? Essa liderança mal trabalhada é que leva a pessoa para a autocracia, o totalitarismo, a ditadura. Vamos estudar a ditadurologia, que eu já escrevi sobre isso. Processo sério. Olha aí o Fidel Castro. É um exemplo, um mau exemplo da situação. O homem tem uma força presencial muito forte, ele empalmou e tapiou esse povo todo, quase 50 anos, tanto a população de Cuba como o povo de fora. Um país que hoje, com todas as coisas que todo mundo evoluiu, está com 11 milhões de habitantes só. É uma ilha. E outra coisa, uma parte da ilha, os inimigos deles é que tomam conta, é Guantánamo, tudo lá dentro, como é que é possível? Então veja, aquilo é apenas uma edícula dentro da casa dos americanos. No fundo do quintal, arranjaram Cuba. No entanto, lá tem mais força e conversa de igual para igual com a Casa Grande e a Senzala. Entendeu? Porque lá o Bush é a Casa Grande, né? Ele seria a Senzala lá para o Bush. No entanto, ele às vezes tem mais força. A Senzala fala mais alto que o senhor, o amo da Casa Grande. Agora então você veja, isso o que é? É aquele egão violento, enorme. E outra coisa, tapiação de tudo quanto é jeito. Começou que eles mataram, eu lembro quando saiu os negócios lá, saiu a notícia, o paredão, de um dia para outro, parece que por 3 dias, morreram 3 mil pessoas de cara, assim. Eles mataram. Eles mataram. E tudo, aquilo era uma vitória para eles, tanta morte. E agora eles querem lustrar isso como uma coisa positiva, cheia de coisa, não tem nada. O negócio tudo é sério. Então veja, essa tendência dele. Outra coisa, ele falou que está deixando a situação, não deixou nada, está lá. Colocou o irmão e está lá. Ele virou eminência parda. O Fidel Castro hoje é eminência parda de Cuba. É eminência parda. Agora então, por aí você vê o que é. Agora, ditadura, é uma coisa boa de ver. E tem aquele Il lá, né, da Coreia do Norte. Vale a pena ver o Il. Não é o Il nosso, não, tá? Não é o Il, não. É o outro. Ele é só Il. Survaldo, qual a base da ansiedade? Como é que é? A base da ansiedade. Tem a relação base com a da ansiedade autoritarismo? é o destrambeiro do processo emocional da pessoa que não está satisfeita consigo mesma. Então ela arranja alguma coisa, porque ela não está satisfeita. Ela não para assentar a poeira nunca. Então a poeira está sempre levantada. Então dá essa ansiedade. Agora, tudo isso indica uma carência não satisfeita. Então ela é sedenta, está sempre com sede. Ela é faminta, está sempre com fome.
nunca está satisfeita com nada. Então tinha que acalmar. Isso aí, você sabe, há muita coisa que deve ter levado a pessoa para chegar nisso. Uma opção de trauma, aquilo que ficou mal acabado, entendeu? Às vezes um processo de uma paixão mal resolvida, um processo emocional, uma tendência, uma frustração, uma perseguição, uma pressão, opressão, coação, tudo isso leva. Está entendendo? Sim. Ele está querendo lá um microfone. Sr. Valdo, o senhor falou do hedonismo em relação à prevalência amadora. Tem o outro lado, né, o outro extremo do hedonismo é o anedonismo, né, a anedonia. Para a gente não ficar indo de um extremo para o outro, que os dois são patológicos. Eu já trouxe um vertente sobre a anedonia, já? Anedonismo? Mas está íncito. Ou a anedonia, anedonismo e outras coisas mais, eu já falei nos grupos nosográficos, para mostrar as coisas. Parece que foi naquele de aborrecimento, outras coisas mais assim. Mas e daí? Mas assim, para a gente não ficar indo de um extremo para o outro, o que deve ser mais levado em conta? O discernimento, aquilo lá, num quadro, autodiscernimento. Você tem que discernir o que é o melhor, daquilo que é o pior, o que é o hoje daquilo que é o passado. Geralmente a pessoa está nisso que ainda está vivendo o passado dela. A gente não deve reviver o passado que não presta. O passado que não presta, nós temos que acabar com ele. Fazer ações que possam equilibrar aquilo que a gente deixou errado. Agora, muita gente quer levantar o passado para repetir as bobagens do passado, não pode. É aí que vem o engano. É assim que a pessoa erra mais. Agora, temos que ponderar tudo. Tudo exige reflexão. Não devemos fazer nada de afogadilho, sabe? É uma coisa assim precipitada, impulsiva. Em Brasília eles gostam, os políticos gostam de falar assodada, com assodamento. Então nós falamos karma, ego-karma e grupo-karma. Então karma, ego-calma, entende? Grupo-calma. Então é a grupo-calmaria. Agora veja, ela tem que ser produtiva, prolífica. Ela tem que ser edificante. Você não pode ficar de braço cruzado. O hedonismo, de modo geral, é uma espécie de dolce-farniente, é o braço cruzado. Entendeu? Eu chamo isso também de boavidismo. Entende? Boa vida. É uma palavra até bacana, né? Boa vida, né? Mas não significa muita coisa boa, não. E já a anedonia tem muito a ver com autoculpa, com não se permitir... Tem. Agora aqui, ó, eu estou falando alguma coisa que às vezes pode ajudar. Algum lugar aqui, a gente está explicando certas coisas disso, que pode ser mais avançadinho o processo. Tem que ver tudo isso que eu falei aqui, principalmente na fatologia. Agora, chega ao índice da prevalência. Vê se ele é positivo ou se é negativo. Como é que está a situação? A maioria da turma dos intermissivistas, cognopolita nosso, tem um índice de prevalência positivo. Principalmente aqueles que aguentam ficar em Foz durante muito tempo. Se uma pessoa está aqui conosco há 5 anos, ela tem um índice positivo. Senão ela não aguenta a gente. Não é porque nós estamos puxando a orelha da pessoa, não é nada disso. Por causa do holopensene que tem aqui. Porque ela não pode viver aqui e se sentir um corpo estranho. Ela tem que viver bem acondicionada ao holopensene. Como o holopensene nosso, a tendência dele é sempre para cima, é proativo para a evolução, essa pessoa tem que ser assim, porque senão ela não aguenta ficar aí 5 anos. Não tem lógica? E vocês notam que é isso. Você está aqui há quantos anos? Pois é, está vendo? O Alexandre é exemplo disso. Esse é mais tranquilo, está com a vida mais ou menos assentada. Ele é um exemplo disso. Outra coisa. Inverte.
Não é isso? Index. O livro de quem? Dele? Ah, o dele, legal. Você está no prédio. Tem isso aí, gente. Ó. Daqui a pouco ele pode falar mais grosso. Quem é que é o microfone? Ô, Rafael, você já comprou o microfone? Se tiver alguma das nossas empresas, não tem 50 empresas nossas aí, se tem algum que vende microfone. Uma empresa, sei lá, né? Você pode falar um pouco da relação da prevalência na TENEPS? Como é que se dá essa questão? A prevalência na TENEPS, ela tem uma progressão positiva muito grande com o passar do tempo. No início, por exemplo, pode prevalecer ali apenas certas circunstâncias do passado recente da pessoa. Agora, depois aquilo vai chegando a um certo ponto que vai saindo dela. E os amparandos, no caso, os assistidos, eles vão ficando cada vez mais distantes dos problemas da pessoa. No início ela tem que ser assistida demais, e o povo está em torno dela. Depois aquilo some. Esse é o motivo que os primeiros 6 meses são muito egóicos. E aí que estoura tudo, cria problema, etc. Tal, se a pessoa não está preparada para aquilo. Agora, com o passar do tempo, aquilo vai se distanciando dela. Então não fica mais na mosca. Vai para o 3º círculo, 4º círculo, depois da mosca, dentro daquele alvo. Então a assistência ela começa a diluir com respeito ao ego da pessoa. E aquilo vai melhorando a qualificação da assistência. Porque ela fica cada vez mais despersonalizada, a assistência. Isso é muito importante. Então, passando esses 6 meses, poderia, digamos, abarcar mais as pessoas que ela tem contato no dia a dia? Os primeiros 6 meses são praticamente egocêntricos. Ou, se você quiser, egocármicos. Depois ele começa a diluir. Vai chegar um ponto que vai ficar grupo kármico. Então, em vez de ficar só com a pessoa, ficam os familiares, gente mais chegada, o ciclo de relações sociais. Passa um pouco, então ela vai começar a entrar na policarmalidade propriamente dita. Aí já tem uma opção de gente que nessa vida não tem mais relação nenhuma com ela. Ela vai atender uma pessoa que faz 500 anos que ela não via aquela consciência. Aí já mudou tudo. E outra coisa, não via devido ao problema da outra consciência, não o problema dela. Aí melhora tudo. Então veja, essa prevalência, principalmente do ponto de vista da qualificação do nível dela, varia muito de pessoa para pessoa, tá certo? Ela caminhando assim, vamos supor que ela tem uma OFIEX um dia, você já comentou também que às vezes a OFIEX pode vir o contrário, né? Ela vai assistindo até vir aquele assediador que tenha mais relação com ela. Pode, não, ela vai chegar lá, mas veja, ela só vai enfrentar isso e o amparador, a turma lá deixa, na hora que ela está mais munida, mais autossuficiente, ela está mais valorosa para fazer o trabalho. Enfim, a competência dela já expandiu. Interessante. Ali muda tudo. Essa segunda fase que você falou, depois dos 6 meses, isso tem uma média também de duração? Não, varia, né, de pessoa para pessoa. Os 6 meses a gente ainda pode caracterizar assim, porque pode generalizar. Mas a segunda não, depende, varia. Por exemplo, tem gente que tem uma família de 3 elementos, tem outra que tem uma família de 100 elementos. E é lógico, se a pessoa está mexendo, outra coisa. Tem pessoa que mora numa casa, só ela e o companheiro ou a companheira. Tem outros que moram numa casa e tem 22 pessoas, como é que faz? Fazer TENEPS ali? Não é poeira que levanta, levanta tudo, é aranha, barata. Levanta o que tem, tudo vai para o ar. Besouro, né? Que é aquele bichinho que ninguém sabe como é que ele consegue voar. É o peso maior do que a capacidade das asas. Né? Mas as características ainda da quantidade, profundidade. Não tem como. Difícil de caracterizar. Agora, sempre tem. Né?
Uma família maior vai demorar mais tempo, uma família menor mais rápido. Não tem nem, esse tempo não tem nem como saber. Assim. É 5 pondera, anos, 15 anos, 2. Pondera. É difícil. Acho que cada caso a gente tinha que perguntar para a pessoa. Mas, como é que é? Chega para a pessoa e fala, como é que é? Você ainda está mexendo com todo o seu sobrenome? Ou já saiu do sobrenome? Como é que é? Sua árvore genealógica ainda está muito ainda... Há muito galho ainda podre que tem que ser trabalhado. E outra coisa, você está sabendo serrar o galho? Não está ficando na ponta para serrar, para você cair junto. Olha bem a árvore genealógica. Professor, você pode fazer um paralelo entre a prevalência e os princípios pessoais? A prevalência e os princípios pessoais. Se uma pessoa chega a analisar princípios pessoais que sejam universalistas, libertários, uma coisa de lucidez, a pessoa então já está com uma prevalência avançada dentro da cosmoética, etc. Tal. Aí entra esse princípio que eu vivo falando, para criar a base da vida da pessoa, muda tudo. Agora, por exemplo, se a pessoa tem princípios muito rígidos, mas que são muito egóicos, porque tem gente assim. E eu conheci no interior verdadeiros gênios em matéria de princípios pessoais. Mas o cara, às vezes, ele era super usurário, avarento. Tinha uma avarícia total dentro daquilo que ele fazia. Então, veja, mas tinha princípios rígidos. Ele era justo nas coisas, era honesto em tudo que ele fazia. Mas só isso não adianta. Né? É uma prevalência, vamos dizer, virou uma máquina humana. Isso aí só não resolve. Nós temos que ter uma consciência humana e não uma máquina humana. Nem também um animal humano. E nós todos já somos animais por natureza. É o processo do sangue, é o processo do músculo, é o bíceps. Ó, tá duro. Ó. Sou animal. Então, antes da gente ver o que faz com isso. Você já acompanhou pessoas fazendo, dentro desse processo de reciclagem, eles pegando, dissecando esses princípios e alterando esses princípios? Já vi alterando ele mesmo para ele. Tem alguns que querem fazer média. Você não sabe da história do princípio ali, ó. Hoje não está aqui, eu não sei onde é. Está aqui. Esse aqui. Chegou o camarada aí, veio fazer o curso comigo aqui no CAEC, examinou aquilo tudo. Depois assim, Valdo, eu queria que você mudasse ali. Entende? Eu até pensei no Antônio nessa ocasião, sabe, Antônio? Porque o cara queria mudar. Não, você tem que adoçar isso aí. Você tem que fazer uma coisa mais suave. Está muito draconiano. Agora eu virei para ele e falei assim, olha, no seu caso é mais do que natural que você reclame disso. Que é impossível onde você está, em todo o trabalho que você faz, de levar esse princípio para lá. Agora, ó, se você vai falar da pessoa fazer experiência pessoal com descrença, não tem jeito de se adoçar. Ou você faz assim, ou senão você está piando você e os outros todos. Agora, ele era secretário de uma administração de uma cidade grande aqui do Sul. Agora, um político vai poder colocar isso lá no trabalho dele? É impossível. Agora, ele queria adoçar. E eu falei com ele, faz aí a listagem do que você acha. Ele escreveu umas 5 fórmulas para colocar. Não acredite em coisas disso, daquilo, não sei o que é. Não acredite nisso, daquilo. Eu falei assim, ó, seus ofendidos estão muito frágeis. Eu sou capaz até de melhorar isso aí para você, para ficar do seu lado, mas não dá. Então você veja, há toda essa configuração de personalidade, né? A gente tem que entender esse povo. Essa pessoa, a gente não pode dizer que ele seja ruim nem nada, não. Tem gente aqui até que conheceu essa pessoa mais de perto, viu certas coisas. Isso explana o temperamento da pessoa, né? Isso é evidência. Coloca, não é só o temperamento, coloca as intenções dela, as intenções óbvias. Por trás. Não tem jeito. Então a política dele é a política do PT, né? Esconder tudo. Está na cara. Ele não era bem do PT, não, mas já estava arrumando, que já faz alguns anos. Estava se preparando, né, para entrar no PT.
Survaldo, a gente poderia fazer uma analogia ou dizer que existe uma prevalência específica de paratecnologia para uma pessoa ou alguma prevalência de tipos de paratecnologia de maneira geral? O senhor, por exemplo, tem alguma paratecnologia que prevalece no senhor? Não, o processo mais sério, a paratecnologia hoje, nesse nível que nós estamos, assim, de uma relativa lucidez, é o paramicrochip. É o mais avançado que tem. Esse é que prevalece. Agora, isso aí aumenta mais. Mas tem uma coisa muito séria, que nós ainda vamos demorar muitas décadas para mesmo a nossa turma entender bem isso, são as centrais extrafísicas. Né? Eu acho as centrais muito difícil do povo entender. Após um momento, ela pode prevalecer também. Não, e a pessoa estabelece um gap entre ela e a capacidade da central. Ela não se põe num nível que ela possa acessar. Por isso ou por aquilo, às vezes quase sempre porque ela não quer fazer, abrir mão de certos dados, tendências. Ela sabe que aquilo não funciona com ela. Se uma pessoa já pede alguma coisa e sabe que não vai funcionar, isso é uma auto-hipnose. Essa autossugestão que ela está fazendo já inibe tudo que vai acontecer. Uma pessoa que começa qualquer empreendimento e ele já começa abortando por um pensamento negativo, a tendência daquilo vai ser um fracasso. Ela tem que começar com um pensamento positivo, abrindo o caminho dela e não fechando. No caso das centrais, nesse caso, né? As centrais é justamente isso. Uma pessoa já vê, não, isso aí está muito longe para mim, então... Ela aborta. Já abortou tudo. No curso intermissivo, daria para dizer também que pode haver uma prevalência de alguma coisa específica para cada pessoa em si? Tem, às vezes tem. Né? Principalmente aquilo que a pessoa acha que é o mega trafar que ela tem. A hora que ela localiza, identifica e ela não tem mais dúvida, ela tem que se esforçar muito para combater aquilo, trabalhar aquilo. Isso então é problemático. Hoje eu estou vendo que tem mais gente aqui. Você já viu quantas pessoas tem? Que aqui em cima não cabe muito. Mas... Tem muita gente que não assinou ainda. A gente vê. Agora, você tem algum recado? Você quer dar alguma coisa por agora? Não? Tá certo? Eu quero dizer para vocês hoje, ainda tem ainda meia hora ainda nós aqui. Mas amanhã e domingo nós vamos falar sobre 5 ciclos. Hoje é sábado, não tem eleição, vocês sabem. Agora amanhã vai ter eleição para terça-feira que vem. Agora aqui estão me perguntando umas coisas, eu preciso de ler isso aqui, que eu não estou sabendo o que é aqui com calma, essas letrinhas aqui, eu tenho que ler com calma. O que mais que ficou mal parado sobre o assunto? Pode falar. Sobre a paratecnologia, professor, qual é a capacidade da Conchim plasmar paratecnologia específica? Porque geralmente a paratecnologia é fornecida... Olha, a capacidade da pessoa, ela começa a ter alguma capacidade quando ela arranja a projetabilidade lúcida, aquilo que eu chamo de PL. Não é o Partido da Liberdade, ou Libertador, não. PL, liberal, não é isso. É projetabilidade lúcida. A hora que a pessoa começa a ter isso, ela começa a ter já um jogo de cintura maior. E isso é ainda implementado e potencializado se ela começa a praticar a TENEPS. E se essa TENEPS já tem aí 2 décadas, por exemplo, ela vai chegar no FIEX. Nesse nível, tudo pode acontecer. Entende? Que aí implementou tudo. Todos os fatores foram conjuminados, foram juntos, se uniram. Por exemplo, um exemplo prático. Numa dinâmica, por exemplo, a pessoa, na parte física, conseguir plasmar para tecnologia específica para uma assistência diferenciada. Não, mas aí não é bem ela, é o amparador junto com ela, ela predispõe. Ela ainda é um instrumento. Mas funciona. A coisa é o seguinte, isso é plausível e é útil, é utilitário, funciona. É produtivo, entende? Vale a pena. Agora, o caso mais sério, quando você vai pensar em paratecnologia, nesse caso, se você está interessado, pense no EV e todas as consequências depois do EV.
EV, Primené, Cipriani, entendeu? Extrapolacionismo, processo de clarividência, entendimento, não é? Vai chegar. Agora, é o autodiscernimento parapsíquico que está expandindo. Isso tudo muda. Agora, por exemplo, é impossível, olha a palavra que eu estou usando, quer dizer, é impraticável você desenvolver isso sem cosmoética. Falando em cosmoética, é impossível você fazer isso se não fizer a interassistencialidade. Agora, isso tem que ser contínuo. Não adianta fazer uma coisa esporádica. Toda assistência mais avançada, do ponto de vista parapsíquico, quase sempre ela é continuada. Ela já vem de muito tempo. Uma coisa esporádica é um auxílio esporádico. Isso, você está entendendo? É pequeno. Agora, uma coisa para se manifestar com mais constância, tem que ter um trabalho assistencial constante que já vem. Por isso que a gente fala, o amparador, por exemplo, ele prefere uma pessoa que ele pode confiar, que qualquer dia, se ele chegar lá, ela tem 5% de energia, que aquilo é seguro. Ele pode ter confiança. A pessoa é honesta e leal quanto a esse nível. Não adianta nada, um dia que ela tem 95, outro dia ela tem 2. Entendeu? Se a linha quebrada dela é desse jeito, isso não resolve. Ela tem que ter... É muito mais confiável. Então, o problema daquela pessoa que ela é... Você nunca sabe o que vai acontecer. Tem vários nomes para essa pessoa. Tem gente que acha que isso é o máximo, que a personalidade é o máximo. Ela é imprevisível. Isso é besteira. O ideal é você ter uma pessoa cada vez mais previsível para o melhor. E não uma pessoa imprevisível. Agora, quando a imprevisibilidade da pessoa ela está ocorrendo por causa do desconhecimento seu, isso é outra coisa. Uma pessoa, por exemplo, que ignora as coisas, ou que seja apedeuta, ou qualquer coisa nesse sentido, tudo em torno dela é imprevisível. Entende? Não tem nada que ela pode fazer uma previsão. Está claro? Isso é então, essa continuidade do trabalho interassistencial é que é, então, a chave da... E outra coisa, é junto dos assistidos que você mantém a amizade com os amparadores extrafísicos. É com eles. O ponto de contato é o assistido. E para manutenção é a mesma coisa. Na manutenção precisa ser no plural, os assistidos. Mas é a vida. Tem lógica isso aí para você? Tem. Obrigado. Estão querendo perguntar aqui sobre estado vibracional. A tertúlia de ontem, você disse que estamos no início do entendimento sobre o estado vibracional, que ainda há milhões de anos-luz pela frente. Com base na sua vivência, esclareça mais sobre a evolução, a dinâmica e o desenvolvimento do estado vibracional. Eu acabei de falar aqui, não tinha lido ainda. Estado vibracional. Do estado vibracional vão sair o quê? A clarividência facial, por exemplo. O acoplamento energético, áurico com a pessoa. Vai sair a exteriorização da energia. Vão sair todas as 40 dinâmicas, ou 39 manobras, por exemplo, que eu falo no Projeciologia. Tudo depende do estado vibracional. O estado vibracional, você faz a profilexia, ou seja, você melhora antecipadamente o que vai acontecer. Então você faz antes, durante e depois de qualquer coisa. Isso tudo é estado vibracional. Outra coisa, ele evolui com você. Vai chegar um ponto que você vai ter plena confiança no estado vibracional para se adaptar ao seu amparador. Isso é muito importante. E tem uma segunda posição, que é a hora que você vai ter plena confiança, devido a você já ter dominado o estado vibracional, você vai ter confiança no amparador, na sua assistência. Isso é a sinalética energética parapsíquica. Então, sem o estado vibracional, a pessoa nunca chega com uma lucidez muito grande nisso. Então, é muito importante. Agora, numa perspectiva, quais são as suas hipóteses quanto a esse desenvolvimento? Olha, tudo depende da pessoa. Tem pessoa que às vezes desenvolve a média, em 2 anos ela domina completamente o processo de energia consciencial.
2 anos. Agora, por exemplo, qualquer pessoa que queira fazer isso em alguns meses é tolice. A mesma coisa, uma pessoa chega aqui, quer entender a conscienciologia, aí em 6 meses ou 3 meses. Tem pessoa que chega aqui e quer discutir com a gente, com tudo, sendo que ela conhece a conscienciologia só 3 meses. Não dá, é impossível. Há muito detalhe, a nossa consciência, elas são complexas. Nós estamos trabalhando com uma consciência poliédrica, ela tem muitas facetas. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Como é que faz? Agora, para essa pessoa, então, eu só digo o seguinte: trabalhe o seu EV 20 vezes por dia, que essa é que é a técnica. Até você chegar num ponto razoável, que você se sinta satisfeito com aquilo que você faz. E outra coisa, trabalhe com isso aí 20 vezes por dia. Dentro de um mês você pergunta: eu estou muito assediado do jeito que eu era, ou eu já melhorei? Algum percentual já melhorou? Como é que está? Quais foram os efeitos e as consequências imediatas desse estado vibracional? Por exemplo, aqueles problemas que aconteciam comigo nesse setor, assim, ou com aquelas pessoas nisso, naquele trabalho que eu fazia, naquele ambiente, naquela atmosfera, ou algo pensando, isso melhorou? Com 20 por dia, num mês a pessoa vai poder responder para si mesma isso tudo. E outra coisa, eu não vou influir, o amparador não vai influir, o assediador não vai influir. É a pessoa consigo mesma. Não acredite em nada nem em ninguém. Faça a sua experiência por si mesmo. Pessoalmente. Enfrente-se. Enfim, há uma autoconfrontação. Bata de frente consigo mesmo, para ver como é que dá. Agora, para essa pessoa, geralmente, eu não dou uma lupa só. Eu dou um espelho. Para ela se mirar no espelho e ver a cara, como é que está. Então ela vai examinar a si mesma. E outra coisa, não estou ensinando a ela a ser adoradora de si própria, não é isso. Eu não estou falando que ela seja isso. Você sabe como é que é o nome da pessoa que é assim? Tem que ser alguma coisa melhor do que isso, tá certo? Agora aqui, ó, parece que tem uma outra pergunta. Deixa eu ver o que é. Todos eles, sabe, estão cumprimentando todo mundo aqui, os paratertulianos também que nos dão aqui, tá certo? Não sei se estão no verbete impresso 2 informações sobre a interação análise-síntese, porque eu só tive acesso pela internet. A tertúlia de quarta-feira, 27 de fevereiro, onde tal verbete foi debatido. As dicas são as seguintes. O tema é detalhado no livro Homo Sapiens Pacíficos. Existe um método para estudo do conscienciograma que se baseia nessa interação. O nome é Método Interações Análise-Síntese, descrito na internet. Isso tudo nós sabemos e tem mais coisa do que isso. Nosso amigo também sabe que ele já fez esse curso, eu sei quem é. Tudo isso tem. Outra coisa, nós não passamos toda a bibliografia desses temas para os verbetes. Se eu for colocar a bibliografia, sai muita coisa minha, eu não quero pôr. Nós estamos trabalhando numa bibliografia maior que mais tarde eu vou colocar em todos esses verbetes. Ó, esse aqui, ó, pode colocar aqui várias páginas de bibliografia. Tudo nós temos. Eu não coloquei aqui. O que eu quero é chamar a atenção para o núcleo, o core da ideia, que é o caso da prevalência. Aqui no caso é muito importante. Eu quero lembrar para vocês, ó, na sinonimologia eu chamo aqui dominância, predominância, superioridade, preponderância, predomínio e prevalecimento. Vocês vão falar assim, bora, isso tudo é a mesma coisa, sim, mas eu estou falando de sinônimo. Sinônimo lá no fundo é mais ou menos a mesma coisa. Não é igualzinho, mas é bem assemelhado. São ideias, ou conceitos, ou sujeitos, ou substantivos similares. Tá certo? Isso aqui é sinônimo. Ok? Ela quer colocar aqui na prevalência o destacado. Não, não é bem assim não. Tem que colocar uma coisa mais. Prevalência seria o que você está chamando aí, o destaque em português, mas não é bem isso só. Tem que pensar mais. Agora aí, ó, a gente pode acrescentar mais 5. Preciso falar com a Rosa. A Rosa está aí hoje. Você já viu, né? Sobre a hominologia não preciso de mexer, porque eu vou acrescentar 2 aí. Isso aí é fácil.
Essa facilidade você deixa comigo. Agora, gente, eu estou aqui também hoje com os dados que foram colhidos na internet sobre a enciclopédia Simpósio, que é uma versão em português do original em Esperanto, viu, gente? Simpósio. Simpósio com Z. É a escola pitagórica. É o capítulo 5 dessa enciclopédia que eles andaram estudando aí sobre filosofia. É interessante ver. Agora, isso aqui foi pego a ideia para a gente ver um dos nossos discípulos lá, que é o Alquimeion, que eu queria saber uma coisa que a nossa amiga lá, a Adriana, pegou. Agora, Adriana, você viu se ele mandou matar a mãe? Não. Tinha uma conversa dessa, isso aí que eu estava querendo ver. Se ele matou a mãe, ou mandou matar a mãe por causa da vaidade dele. A gente não sabe, porque esse cara dirigiu muita gente. E ele influiu muito. Ele era médico também, você sabe, né? Ele influi na medicina até hoje, uma opção de ideia dele até hoje. Foi ele que colocou o negócio do cérebro contra os processos de Arquimedes, que Arquimedes chamava que era o coração que dirigia. Ele falou, não, é o cérebro. Ele foi um dos que detonaram essa história. Agora, o que eu queria saber é esse caso da mãe. Eu ainda não li tudo, não, estou lendo. Eu não li tudo, porque são muitas páginas aqui, né? Ainda quero ver com calma. Agora, hein? O nome dele, desse nosso amigo? Alquimeion. Não é alquimia, não. Olha lá. É A-L-C-M-E-O-N. Agora, esse meio, ou mon, tem um acento agudo, geralmente se expõe. Tem, com que eles escrevem. Mas o nome certo é esse aqui, Alquimeion. Esse aqui é o... Agora, o homem era uma fera. E ele era da turma, um dos discípulos mais sérios do Pitágoras. E ele colocou mais coisa, né? E expôs aquilo que o Pitágoras não expôs. Esse homem foi um sério dessa história. Muita escola, muita coisa. Tem muita coisa sobre ele aqui. Pode falar. Volta. Hoje a gente sente aqui nas coisas da Consciologia a atuação bem extensiva dos amparadores. Como que funcionava? Como você disse que a gente está melhorando faz milênio, 1 milênio, 2 milênios, a gente está fazendo força para melhorar. Como que funcionava a atuação dos amparadores antes? Humberto, não havia ambiente. Você não fazia um olho pensene favorável para ver a atuação deles. Você castrava tudo. Agora, hoje, como nós estamos falando nisso, você começou a olhar, viu, eles estão aí, eles estão sendo descobertos. Então quer dizer que antes a atuação era só indireta? Não, era direta, mas só que não era pressentida. Ela era impressentida. A pessoa tinha uma... Agora, isso tudo hoje é mais claro para a gente. Agora, tem umas coisas que eles tentaram fazer o tempo todo. As críticas, os deuses gregos, aquela coisa toda, o espiritismo falando da fé, eles quiseram mostrar como esse, mas ó, descampa tudo sempre do lado místico, do lado da religião, tudo da fé. Au. Deu. Padre, eu queria fazer uma pergunta. No começo da tertúlia, você falou para a Kátia que você estava esperando a mega GESCOM dela, né? No caso da Kátia, por exemplo, ela escreveu um livro. Quantos livros você considera que a pessoa precisa escrever para ela começar a escrever a sua mega GESCOM? Um só. A mega GESCOM. Uma pessoa boa, se ela tem a sua tudo encaminhada, ela não precisa escrever livro nenhum. Pode ser o primeiro dela, já é o maior. É que eu achei isso. Agora, estou falando uma mega GESCOM de alto nível.
Não adianta ser, por exemplo, só de literatura, igual a Raquel de Queiroz, que era uma menina, e escreveu um livro que ficou o maior dela depois com o tempo. E ela escrevia muito bem. Dentro daquela área foi o máximo. Ela é fora de série, Raquel de Queiroz. Mas veja, é literatura. Literatura, como diz lá em Goiás, é literatíssimo, não passa de forma. Isso não resolve muito. Se uma pessoa quer fazer esclarecimento, o melhor é ela falar tudo tecnicamente, diretamente daquilo que precisa. Agora, ela vai fazer floreado, isso é circunpensênio. É aquela pessoa que vai a Buenos Aires via Paris. Quer dizer, para que dar esse rodeio todo? Ivaldo. Por que não fala já diretamente? Então, veja, quanto mais linearidade, pensamento, pensanização, melhor. A literatura é o jeito de você tirar o corpo fora da linearidade, da pensanização. Então, fala e não fala. Está entendendo? Então, isso não adianta. Nós temos que falar tudo cara a cara, coisa bem clara. Então, não devemos perder tempo muito com romance, com processo de contos, noveletas e outras coisas nesse sentido. Pegue mais livros técnicos, isso é muito melhor do que literatura. Você vai aprender mais, você vai guardar as coisas. Agora, pega esses livros e anota tudo que você não sabia no seu laptop. Com isso, você está criando a sua biblioteca de pensamento, de pensanização específica dentro do computador. Isso ajuda demais. Ivaldo, a gente no curso intermissivo já de alguma forma já decide, ou já tem afinidade, ou já estuda o assunto do que será a Megalhescon da Proex da pessoa ou não? Às vezes, depende do gabarito da pessoa. É o negócio da meritocracia. Vocês lembram lá no meu livro Projeção da Consciência que eu falo um negócio do Tancredo, que estava ajeitando a vida dele. Ele estava estudando o processo da informática antes de vir para cá. Tá certo? Esse cara deve ser desses rapazes que estão por aí. Agora, tomara que não seja um hacker. Porque o hacker estudou, mas você já pensou, você chegou aqui, desviou, virou um hacker? Mas ele acho que não foi, não. O negócio dele foi muito bem calculado. E ele tem uns trabalhos para ser feito, além do processo da informática. Né? Valdo, não sei se eu entendi bem. Você falou que é possível a pessoa escrever um livro e já partir para a Megalhescon? Não, ele já escreve um livro que já é a Megalhescon. Um livro que já é a Megalhescon? Um livro só. Às vezes ele passou 50 anos fazendo aquele livro. Entende? Outra coisa, tem pessoa que escreve, principalmente, por exemplo, dentro da área da literatura, tem muito disso. Ele vem, fez só aquele primeiro livro, foi superior a todos os outros. E tem aquele autor que só fez um livro. Autor de um livro só, que eles chamam. Sim. Tudo isso existe. Uma outra coisa, um segundo livro, às vezes, tem assim do segundo livro, você sabe, né? A pessoa tem problema, porque ela quer fazer um livro superior àquele primeiro. Isso tudo entra. Então, é difícil você generalizar. Agora, o que eu vejo é o seguinte: se uma pessoa ela escreve dentro de uma linha com profundidade e ela depois faz outros volumes sobre aquilo, a tendência dela é expandir o processo. Se ela não for igual muita gente aí da literatura que só quer saber de dinheiro, se não começa igual uns amigos nossos aí que começam a fazer livro. O livro deu certo, vamos vender. Sim. Processo de venda. E chama instant book. Eles são pessoas do capitalismo selvagem, quer dizer, são pessoas que querem money, é o cifrão. Sim. São escravas do cifrão. Em outras ocasiões você tinha comentado que o ideal seria, por exemplo, uns 10 livros para até chegar na Megalhescon. Às vezes para pessoas, principalmente as nossas aqui, porque a maioria está mexendo com um assunto muito novo. Sim. Então tem que polir, trabalhar, burilar, aprofundar esse aspecto para expandir a ideia dentro de determinadas linhas. E isso às vezes demora. Porque a pessoa não está habituada com isso. A maioria de vocês, que vão ser os nossos novos autores, vocês nunca escreveram sobre esses assuntos antes. Uma boa parte aqui. Alguns já foram escritores, escritoras, tudo isso. Sim. Mas não assim nesse nível que nós estamos falando aqui. Com essa libertação, essas ideias libertárias abertas desse jeito que não é fácil, né? Isso então às vezes exige mais tempo, né? Não acha? O caso de um tratado, por exemplo, não seria uma coisa tão rápida, né? Seria algo... Não. Um tratado quase sempre ele exige mais. Eu, para fazer o Projeciologia, com todos os recursos, olha aqui, tudo quanto é registro, coisa que eu já tinha, eu demorei 19 anos selecionando material.
O meu texto tinha 2.644 páginas, mais ou menos isso, datilografadas. Presta atenção. Que o livro, depois, a gente cortou ele para metade e ele saiu com 928 no total dele, total. Quer dizer, porque o livro também eu fiz com letra menor, mas dá mais ou menos a metade. Se a gente fosse olhar lá o meu, com 2.600, ele teria umas 1.300 páginas quase. Valdo, no nosso caso, você acha que, na nossa realidade, você acha que a média vai ser mais ou menos de quanto, assim? Uns 10 livros? Ou até o primeiro livro já pode ser uma Mega GESCOM, menos que isso? Uma pessoa, por exemplo, aqui, se ela chegar do jeito que nós estamos, no terceiro livro ela vai ter muita coisa séria. Né? Terceiro livro. Eu acho. Pelo nível que está aí. Agora você sabe, é muita gente que promete fazer livro e não faz nada, né? Sim. Eu tenho 2 casos na minha vida de amigos meus que prometeram fazer livro. Um falou que ia fazer, não apareceu nada. O outro prometeu que ia fazer 21 a 22 livros. Ele fez 2. Acabou. Agora, tem um outro aí que falou que ia escrever 20 livros. Ele já escreveu até agora, acho que 12. Uhum. Ele está indo. Mas é que os livros você espreme, não tem muita coisa. Entendeu? Há muita assim, repetição. É igual o livro do Krishnamurti, é livro do Chico Xavier. Tem muita coisa repetida. Você leu de um, você viu a cara de um, você viu a cara de todos. Um monte deles. Isso aí não é bom. Vocês acham que os meus livros são tudo parecidos uns com os outros? Olha bem, os livros da Conscienciologia são muito iguais uns dos outros? Não, não. Não. Forma é outra coisa, estou falando da essência. O que interessa é o conteúdo. Então veja, isso é que é a coisa certa. Na forma, não adianta ter 412 livros igual o Chico Xavier. Você pega ali uns 10, 15 livros dele, você viu todos. E até na forma houve uma evolução, que eu falo de forma aí, mas não, ele está vendo é agora que está vendo aqui, que essa aqui é a pior delas, a mais difícil também, para fazer, e também a que vai aprofundar mais os assuntos. Sim. Eu quero dizer para vocês que essa noite eu passei trabalhando no texto inteiro. São 2.974 páginas que eu estava trabalhando. Agora, eu já tenho 63 sessões já no papo. Então, por aí a coisa muda. Por exemplo, esse verbete aqui, ó, ele está com 26 sessões. Eu tenho uma leve impressão que esse aqui eu escrevi na época que eu dei aqui para vocês, que eram 28 sessões. Agora, hoje é 63. Como é que sai dessa? Não, era 38 sessões, na ocasião que eu trouxe aí. Não era isso? Mais ou menos isso? Sim. Agora estou com 63. Agora, Valdo, vai ter também, em breve, não sei quando vai ter aí, mas a IC de escritores, né? De autores. Sim. Sim. O que você acha que pode mexer com essa questão da Mega GESCOM, essa IC? O que eles podem fazer? Isso aí vai ajudar. Mas o que vai ajudar mais são as reuniões aí da turma e também a publicação que vão fazer sobre isso. Entende? O journal, aí no caso aí o house organ ou qualquer coisa nesse sentido, isso vai ajudar muito a turma. Por quê? Vai congregar os pensamentos, porque todo mundo está escrevendo, visando mais ou menos o mesmo objetivo. As áreas são diferentes, os estilos são diferentes, a estilística, entende? Isso tudo vai ponderar, isso pesa na balança. Mas eu acho que isso vai ajudar todo mundo demais. Outra coisa, tem muita gente entusiasmada com isso, inclusive de fora. Outra coisa, já tem gente de fora que já entrou em contato. Já começaram a falar com outros autores aqui, gente que é mini-dissidente, que está longe. É capaz de haver até umas retomadas de tarefa com isso. Porque essa reunião é muito importante, eu acho. A reunião de todos para fazer uma instituição. Acho seríssimos. Foi por isso que eu deixei passar uma boa temporada para quando falar, a hora que tivesse maduro. O ambiente hoje está maduro para isso. Agora, vocês, nós temos 33 já. Tem mais uns 5, 6, 10 livros, sei quantos aí, no prelo, né, como a gente falava, sim, na bica, para sair, para vir a público. Daqui a pouco nós temos aí 60, 70, 80 pessoas aqui dentro. Isso aí não é fácil. Levanta a mão quem é que está escrevendo livro. Quer ver? Vamos só ver aqui. Conta para mim, quem é que vai contar aí? Ô Rafael, conta aí para mim quantos são. Faz favor.
20? Pois é, tem 33. Com mais 20 é bom passar para 53. Isso é mais do que a Academia Brasileira de Letras, que só tem 40. É verdade. Tá certo? Já estou falando o que é que se passa. E outra coisa, nós somos especializados num assunto que não é literatura. Literatura é fácil. Qualquer coisa que você fala, eu falei. A maçã caiu. O ar está frio. Isso tudo é literatura. Nós aqui isso não interessa. Situação é diferente. Tem que falar. Você falou. Aí a pessoa pergunta, falou o quê? Foi uma coisa certa ou errada? Eu queria que você falasse mais essa ideia do journal que a gente está pensando. Como é que é? Ideia o quê? Do journal, da revista dos escritores. O que você pensa? Isso, o que você pensa disso? Eu acho que tem que ser uma revista técnica, de alto nível, levada pelo lado da ciência. E esquecer o processo de literatura nela. Ver mais o conteúdo e ver a situação como é que é. E debater em torno do processo de conteúdo, da essência. Você não acha que isso é mais importante? Então não vai ser uma Academia Brasileira de Letras ou Regional de Letras. Isso tudo eu acho secundário. Isso eu respeito muito essa turma, eles estão ótimos, mas dentro daquele nível, mas não sai daquilo. Então isso tudo, para mim, é periferia. Eu chamo de moldura do quadro. Vocês têm que fazer uma reunião, ou nós temos que fazer, porque eu também estou nessa. Vocês têm que lembrar que eu também sou, eu não levantei minha mão, mas é que eu já tenho livro aí. Entende? Então, veja, nós temos que fazer uma coisa da essência, do conteúdo. É aquilo que eu chamo da conteudística. E não um processo apenas periférico. Tá certo? Eu acho que assim, nós vamos chegar lá. Não é isso? Escuta, vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Porque nós estamos no fim aqui. Tem mais alguma coisa? Eu tinha levantado... você arranjou o recado no fim? Então, dê aí recado. Não, é rápido. Não, deixa só ver o que é. Foi antes do... Recado do Renato. Não, foi antes do assunto do livro. Eu queria retomar uma coisa que você falou aí. A questão da objetividade, né? Que eu concordo, tudo. A gente tem que ser... inclusive sobre a literatura e tudo, que dá, né? Faz a volta, o circumpensene, em relação a Tales e a objetividade. Mas na hora eu quis questionar sobre porque aí tem a questão também, se a gente for ser sempre assim, ou queria que você comentasse alguma coisa, a questão do estupro evolutivo, né? Se a pessoa deve usar a Tales assim, em todas as circunstâncias, no trabalho, no ambiente... Não, ela tem que moderar isso aí e dosar. Isso aí você tem que usar aquela técnica que eu já falei aqui, da dosificação. É a dosagem. Nós já trouxemos até verbete sobre dosagem aqui, não já? Pois é, tem um verbete, viu, Renato? Sobre dosagem. Dose a situação, porque senão você cria mais problema do que ajuda. Isso é necessário. Agora, nessa questão, por exemplo, essa união dos escritores, aí é diferente. Nós podemos elevar o nível de uma maneira extraordinária. Porque está tudo em casa, com o povo está sabendo, o interesse, o objetivo é mais ou menos idêntico, a similaridade de intenções, de interesse, isso vai longe, você não acha? Agora veja, nós estamos pegando isso aqui, foi feito uma incerta, a turma que está aqui. Quantas pessoas aí? Tem 80 pessoas. Um quarto dessa turma já vai ser escritor. Como é que é isso? Aonde nós não vamos com isso? Isso vai longe, tá certo? Não, e tem aqueles que estão, vamos dizer, de vez. Esses aqui já estão mais ou menos maduros. E tem outros que são verdolengo. Ainda não chegaram. Tudo isso aí, tá certo? Agora, tem uns que já estão maduros, que já descascaram, etc. Tal, estão começando de novo. A Natália também vai chegar lá. Eu confio nela. Você não vê que todo dia ela agita um pensamento, uma ideia? Isso é muito importante. Gente, então... Vamos passar aqui. Pessoal, temos 3 recados hoje. O primeiro é o do Luiz, da OIC. O segundo é do Antônio. E o terceiro é do Júlio. Eu vou passar o microfone para todos vocês, porque os recados também são transmitidos. E só falar para o pessoal da internet que amanhã a tertúlia, como é domingo, ela é feita em outro auditório maior que este. E vocês vão poder ver ela só gravada a partir das 16 horas, hora de Brasília. Tá bom? Obrigada.
Pessoal, então aproveitando aí a dica da Grafo GESCOM, em relação à jornada de saúde, o prazo de encerramento, né, que a gente vai estar recebendo os trabalhos para a jornada de saúde se encerra agora segunda-feira. Então quem aí já está com o artigo, né, e-mail encaminhado, ou ainda tem alguma coisa que dá tempo de fazer, tem pelo menos 2 dias. Então aproveitar até segunda-feira, a gente ainda está recebendo os artigos. Pessoal, meu aviso é em nome do Conselho Científico da Unicim e desenvolver um projeto no sentido de disponibilizar na internet todos os artigos publicados em Conscienciologia. A primeira etapa é com os artigos da revista Consciência. A gente já tem o sistema, que é o CE, Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas. Esse sistema foi desenvolvido pelo IBICT aqui no Brasil, e a maioria dos periódicos científicos estão utilizando esse sistema para disponibilizar suas edições na internet sem custo, então vai dar uma visibilidade muito maior para os artigos. O que a gente precisa, e aí o motivo desse aviso, é que a gente tivesse um voluntário, um dos tertulianos ou um teletertuliano, que pudesse nos ajudar na indexação desse material. Então precisa saber trabalhar com XML, editor de XML. Não é difícil, é simples, mas precisava de alguém que ajudasse a fazer isso. Então o aviso é esse, ver se alguém tiver interesse e puder trabalhar ajudando a colocar essa revista online, entrar em contato através do e-mail revistaconsciência@caec.org. Então Revista Consciência, conscientia em latim, né? Conscientia. revistaconscientia@caec.org, que a gente está precisando de ajuda para agilizar a disponibilização desse material na internet. Obrigado. Bom, pessoal, a gente gostaria de informar que o curso que a Apex realizaria hoje, o Identificação das Diretrizes da Proexis, foi transferido para os dias 22 e 23 agora de março. Nós estávamos com 15 alunos inscritos do total de 35, que é o máximo, e como tinham muitos interessados com problema de data, nós optamos por transferir o curso. Então é uma nova oportunidade aos interessados, aos internautas aí, o www.apexinternacional.org, e estarei aqui também na recepção para dar mais informações e inscrições. Obrigado.